Então, vamos lá, né? Meu nome é Silmara, para se apresentar, né, de um modo geral. Então, primeiro eu sou Silmara, né? Uma indígena em retomada, com todos os desdobramentos das discussões que temos tido atualmente sobre a questão do pardo, do caboclo e todas essas questões que eu acho que precisam ser muito bem discutidas, mas que, no entanto, não nos retira digamos assim, a afirmação de que realmente pisamos nesse chão, que somos desse chão, e que, como tal, a nomenclatura indígena ela cabe muito bem. E poderia não ser qualquer uma dessas, porque todas essas foram nomeadas por outros, né? Então, acho que a questão é maior, ainda maior que essa, do que a questão da nomeação. Mas, no entanto, politicamente, a gente precisa dar nome, né? E lutar por essa causa retomante, retornante, como eu gostava de falar quando eu não tinha meus pares para trocar. Hoje eu tenho, né? Então, assim, é muito bom cada encontro que eu tenho, seja virtual, seja presencial, muito difícil encontrar aqui, pelo menos em Salvador, né? Encontros com parentes em retomada, a gente encontra mais com parentes pertencentes ou parentes que se tornaram de contexto urbano, mas que têm pertença, por assim dizer. Existem aqueles que desapoiam, né? E alguns que apoiam nossa retomada, mas o que é importante é que a gente possa compreender que temos que nos dizer e não que nos digam, né? Porque tem coisas que, apesar de questionarem bastante, né? A nossa afirmação tem coisas que simplesmente nos constituem. Eu penso que existem coisas que nos contribuem e coisas que nos constituem. As que nos contribuem são as que, digamos, foram surgindo no meio do caminho como desafio, né? Para a gente enfrentar em selva de pedra, em ambientes que o nosso corpo ancestral, né, não esse corpo apenas, mas o nosso corpo ancestral no tempo precisou para chegar onde estamos. Então, essas coisas nos contribuem com muita dor, com muito atravessamento de dores, né? Mas também de gargalhadas, porque e pisada no chão, não importa a forma. Eu digo não importa a forma, se a minha forma ou a forma dos meus ancestrais, de mim para trás. Então, a gente teve que procurar formas de se constituir para chegar até aqui. E tem coisas que digamos assim, nos constituem, né? Que a gente de fato percebe, isso me constitui, isso tem nome. Quando a gente passa a ruminar de fato e ver as reminiscências ali, isso tem nome, né? Ainda mais para mim, uma pessoa que passei por todo mundo, né? Como todos nós, todos, passamos por esse processo de escolarização, academicização, em alguns casos. No entanto, é, a- apesar de tudo isso, né, tem alguma coisa que vem muito antes e que é muito mais complementar, muito mais forte do que a racionalidade pura e simples, né? E aí a gente vai tomando tino dessas coisas de uma maneira que a gente não imagina, que foi o meu caso, que eu acredito que coincida com a grande maioria dos parentes sem retomada. O meu caso, na minha questão de retomada, eu não chamava de retomada, né? Eu nem nomeava primeiro. Só ouvia dizer a minha avó, parte de mãe, dizendo assim: ó, a gente veio de índio. Era como se fosse um recado para mim. Para mim, eu digo, depois de um tempo, né, de amadurecimento. Hoje ela descansa, mas ela sempre fazia questão de enfatizar: a gente veio de índio. E a minha tia Neném, Onem, e meu apelido é Nem, também pelo meu sobrinho, que passou a me chamar de Nem, por algum motivo. E a tia Nem diz ainda, ela tá bem, tá bem velhinha, né? E a gente veio de índio, caboclo e negro. Ela fala dessa maneira, né?
parte de mãe. Parte de pai tem todo um silenciamento, né, do significado caboclo, entre branco e indígena. Tem toda uma áurea aí, uma coisa, um silêncio colonizador ainda maior. Para o silêncio para mim, por parte de mãe, era estrondoso, né? Chamava dessa maneira, um silêncio estrondoso, tudo isso. E começar a me dar conta, começar, não tem como não vir onirias, né? Sonhos, sonhos com material simbólico nenhum, na sua realidade material, eu quero dizer, não é nem material simbólico nenhum, mas que eu diga assim, com nenhuma palavra para conseguir descrever da infância e adolescência, mas só ouvindo coisas assim, né? Veio de índio, saberes campesinos, artesanato, feitura de artesanato, cestos, balsa, canoa, o fazer da cultura de, de, de farinha do beiju, do dendê, né? E na casa do beiju e da farinha, toda aquela, né? Aquela construção coletiva que se perde hoje, que minha família ela é protestantizada, isso é, enfim, né? Cada um escolhe o que seguir, eu penso dessa maneira, mas a gente se perde nas raízes, né? E ficou meio que na minha incumbência, meio que na minha mira, uma flecha que não me deixava sossegar, de alguma maneira. Então, eu fui buscando reminiscências ancestrais, objetivamente, na oralidade aparece muita coisa, nos dizeres, além da oralidade das palavras específicas, né? Samburá, que é um instrumento de colocar os peixes, é também o manzoá, entre outras coisas. Tem muita palavra, se eu for tentar trazer agora, né? Que faz um cruzamento indígena com povos africanos. No entanto, tem uma prevalência de uma cosmologia que a gente não tem como compreender que não seja de chão, desse chão, né? E aí vem essas oralidades e coisas que começam a me incomodar e trazer incômodo, desconforto, né? Desconforto e, claro, como a maioria dos parentes, muitas perguntas, às vezes um certo adoecimento, né? Psicológico, por assim dizer, por não conseguir fechar a percepção, a gestalt, a gente fala na psicologia, né? Não conseguir fechar a percepção e ficar aberta aquilo ali, tirar o sono e, de alguma forma, as respostas virem, né? Então, assim, aí eu vou buscar, procura buscar povo, procura buscar, enfim, quem caminhou por lá, né? Muito difícil de resgatar. Meus Meus parentes são todos do Baixo Sul da Bahia, né? E dizem que lá há uma grande quantidade de pessoas negras, e sim, caminhando por lá vemos pessoas negras, mas sim, lá caminhamos e vemos pessoas, entre aspas, ambíguas, né? E a minha família ela é o que se chamam aqui na Bahia de negro índio, que não é um conceito que eu concordo, mas é uma coisa muito forte aqui, inclusive na região de Paulo Afonso, onde o pessoal eh, se une bastante, né, em torno da causa indígena, licenciatura indígena, essas coisas assim, mas tem muito esse nome, né? Não que eu concorde muito com esse nome. Então, eu fui buscando e fui buscando rastros até notar, até me dar conta da presença dos povos Pataxó e dos Tupinambá, principalmente, né? Aí eu eu não tenho hoje essa preocupação exacerbada de exatamente onde eu vim ou coisa parecida, porque caminharam lá outras pessoas também. Daí caminhando depois para o extremo sul, que você vai ter claramente vários povos, além de Tupinambá, Pataxó, Tuxá, muitos, né?
E aí eu fico fazendo essa pesquisa e vou dialogando com os parentes, mas tem aquela coisa, né, das talvez necessárias brigas políticas por estarmos numa tentativa, segundo alguns, de fora e dentro do movimento de tentar usurpar uma identidade que nos constitui, que é coisa nossa, que está, digamos assim, no sangue, que está no modo, que está no jeito de ver as coisas, que está na, na, como falamos, né, na espiritualidade era uma coisa difícil para mim de compreender, inclusive, né, quando algumas questões em sonhos, né, em onirias me apareciam, né, coisas que eu não imaginava, então, assim, era difícil para mim entender isso, mas me veio, simplesmente me veio, né. Então, tem muitas coisas para dizer, inclusive falar disso para mim é um grande desafio. Hoje, incrivelmente, eu estou tranquila, mas falar sobre isso para mim sempre foi um tabu aqui na Bahia, continua sendo, porque já os indígenas, de um modo geral, passaram a ter um lugar a partir de uns 10 anos paulatinamente para cá, mas ainda a presença indígena aqui em Salvador é uma grande incógnita. Em exposição, a outra, talvez fique numa exposição aí permanente, eu vou falar o nome, numa exposição permanente, que sempre foi um espaço voltado para necessariamente pessoas negras, para os povos africanos, enfim, né? Essa intersecção dos povos africanos com os povos negros aqui, pretos, necessária, mas que é necessária também uma exposição continuada de povos indígenas aqui, né? Afinal de contas, Tupinambá estava aqui na linha de frente, né? Tupinambá subiu a serra todo coberto de pena. Tupinambá subiu a serra todo coberto de pena. Ele foi, é o rei da Jurema, ele foi. Ele é o rei da Jurema. O Casé Angatu gostava muito de cantar essa música. De alguma forma ele me encantou, sem antes eu poder conhecê-lo, né? Ah, e então eu foram muitos silêncios, muita dor, de uma forma que hoje eu não consigo conter, eu não consigo calar, eu não consigo chegar nos lugares e não me dizer como corpo político, caso queiram me nomear, porque isso acontece, né? As pessoas querem te nomear, tem uma pessoa branca aqui no espaço, né? Sei que nem todas as pessoas aqui são negras, por exemplo, né? Porque geralmente eu vou mais em espaços negros, né? E quando há uma boa discussão, tudo bem, porque tem muitas pessoas aliadas à causa indígena de um modo geral e estão abertas também para ouvir os retornantes, né? Para ouvir a ideia do retorno ancestral. A ideia não, a realidade do retorno ancestral. Então, assim, eu teria tanta coisa para dizer, são tantas experiências, assim, no âmbito do íntimo, sabe, do sutil, são tantas coisas que eu poderia dizer, mas tem uma coisa que eu gosto muito de dizer e de que não digo só, é que o meu corpo um dia ele foi primeiro caminhante, andante, depois ele foi aldeado obrigatoriamente, depois campesino, depois favelado, depois citadino favelado, e ele continua sendo caminhante, andante, e sendo, só sendo, apenas sendo, com é, a. Esqueci uma música agora. Com todos os que vêm atrás de mim, né? Com todos que me atravessam, e digo que eles me atravessaram de uma maneira muito forte. Por isso, acho que alguns abalos que a gente sofre também para compreender, eles me atravessaram com uma flecha muito forte, da qual não tinha como ignorar tudo que estava acontecendo simbolicamente dentro de mim e a maneira com que eu estava nomeando antes mesmo de
me dar conta que existiam pessoas que estavam lutando assim como eu. Então foi a partir daí passou a ser de um grande alívio. E coisas da minha cabeça que vinham como, por exemplo, vou falar objetivamente agora, eu fazia uma TCC para graduação, que era juventude em situação de vulnerabilidade, algo assim, eu não me lembro exatamente. É a arte como forma de potencialização, alguma coisa que já se discutia, né? Hum, porque eu pensava muito em projetos sociais. Só que ao descrever tudo isso e fazer todo aquele inventário metodológico, né? Sumário, papapá, papapá, que você vai fazendo depois. Eu primeiro fiz a pesquisa extensa, foi uma pesquisa sofrida. E eu não sabia o motivo de porquê. Claro, né? Tem toda a atenção academicista, mas depois eu fui ruminando, porque naquele TCC, eu ficava tentando caracterizar quem era a adolescência e quem era a juventude. Eu consegui, na história, né, dentro da psicologia, falar onde se constitui a adolescência, no que se diferencia a adolescência de juventude, né? Juventude está ligada a uma categoria mais política, a adolescência é uma categoria mais biológica, psicológica, essa coisa toda, e entrar na crítica social, né? Da psicologia crítica, da psicologia comunitária, da psicologia social e caracterizar a situação das pessoas na favela, né? E aí eu me incluo. E aí parar para pensar na caracterização racial que eu via nas pesquisas que afirmavam de que as pessoas eram, em maioria, né, em grande maioria, pessoas negras na favela, aqui na Bahia. Não só pesquisas da Bahia, peguei, né, artigos, toda aquela coisa de revisão de literatura, e aquilo já me trazia algum incômodo que eu não conseguia escrever, porque de fato, para mim, andar com a causa negra sempre foi um ponto importante. Então, foi um ponto muito importante andar com a causa negra, estar em alguns movimentos, mas também enxergar que ali eu não era vista. Eu era mais uma pessoa, um corpo estranho, um corpo talvez branco, como algumas pessoas me leem, né? É, ou um corpo estranho, né? Alguém, um certo alguém, né? É, e aí eu fui me incomodando com essa pesquisa, porque eu pensava que eu queria pesquisar a juventude, arte, projeto social, essa coisa toda, como potencializa, como faz diferença, e essa coisa toda, por ter uma ligação com a arte, ainda tem isso, né? Porque a arte, para mim, ela vem desde criança, isso para mim não é alguma coisa que vem do nada, né? Desde criança eu sou muito manual, muito geométrica, né? Muito assim, mediu as coisas. Eu lembrei da minha mãe falando, né, que quando ia se fazer uma esteira, né, de palha, se media por palmos, e tinha também outras medidas que a geometria escolar não dava conta, mas eles davam conta de tudo isso. Então, X quantidade de palmos, dá uma esteira de palha para uma pessoa de altura X, aí comparava com algum fulano do lugar, né? Então, esse olhar, essa coisa, quando ela fala como é que se fazia, eu gravo tudo isso, ela nem percebe. Como se fazia um samburá, como se fazia outra parte lá do samburá, que tem outro nome, do manzoá, e o samburá também, e outras coisas, e por aí vai, né? Então, tem essa coisa, eu fiz um recorte para falar da coisa da arte, que é outra coisa muito latente também. Então, voltando nessa pesquisa, eu fiquei incomodada e as coisas começaram. Se eu já tinha essa questão, né? Minha avó, a gente vem de índio, eu ficava próprio fenótipo, minha avó, cadê? Eu não tô vendo fenótipo, eu só vejo alguns, eu vi alguns, e não enxergava, porque é da ideia do indígena amazônico, da indígena amazônica. E eu, não tem aqui, ó, gente do cabelo cacheado assim, minha avó com cabelo assim, né? Tem umas primas que têm o cabelo mais grosso e pesado, algumas do cabelo liso, com a pele mais cor de terra,
Mas eu olhava para a cara, não tô vendo isso. Não sabendo eu, muito cedo, que desde criança ou adolescente que temos aqui 305 nações nomeadas, né? Fora a nossa questão, a nossa, que é uma pós-questão dentro da causa indígena. Porque eu não acredito que no cemitério é uma coisa que a gente compartilha, né? Que no cemitério de pessoas indígenas possamos ser apenas 5% ou 6% da população. Essa conta é bem errada, né? Então, isso foi me incomodando na pesquisa, né? Foi me incomodando e eu ficava tentando entender, e chegou a um ponto, um grau de incômodo, quando eu falava de racismo, e eu lembrava de um amigo pardo. Aí eu não sei qual é a ascendência dele, eu poderia dizer que ele seria um Jussara, né? Da junção pessoas brancas, negras e indígenas. Um amigo pardo, uma pessoa que não era amigo, mas que era pardo, que vieram a tombar pela mesma bala do Estado que enxerga o pontinho preto, como as pessoas dizem. Eu sei, isso é verdade. Eu também perdi um amigo preto, retinto. E eu não quero descaracterizar essa luta, porque é importante para mim, é uma luta conjunta. Mas eu quero salientar que existe uma diferença nessa questão. A gente já sabe, são coisas que a gente compartilha aqui, Nath, Meg e muitos outros retornantes, de que o racismo sofrido por pessoas indígenas, ele é uma coisa diferente do que é o que a pessoa negra sofre. Acredito sim que aqui na Bahia, quanto mais o corpo é negro, ele pode ser alvo de bala. Em alguns contextos, sim, eu afirmo isso. Só que quando eu aponto para a realidade de ter perdido dois amigos, um negro retinto, um pardo, né? Outras pessoas que eu não conhecia também, porque minha mãe tinha um comportamento comigo de. Ela, só adulta que eu pude perceber, o comportamento dela era de redução de risco com a gente. Então, ela me levava para a igreja, né? Então, uma indígena cristã, crente evangélica, protestante, que ia na casa do vizinho, por exemplo, orar e levar uma folhazinha de chá do quintal, essa coisa de ir para a cidade, ir para um lugar onde você possa ter um pedacinho de terra para plantar cacau, maracujá, tomate, temperos em geral, coentro. Tinha naquele quintal. Aquele quintal era meu mundo. Fora isso, quando eu ia lá para o Baixo Sul, quando era possível financeiramente arcar com isso, né? E minha mãe tinha essa proteção de risco, né? E esses amigos que eu tinha eram vizinhos muito próximos. Então a gente se pergunta, cadê a contabilidade das pessoas indígenas que eu chamo, mas esse termo não é meu, é de um colega da causa do movimento negro aqui na Bahia. Ele fala sobre os estrangeiros de si, das pessoas negras que não se entendem como, né? Então vem a ideia do livro Tornar-se Negro e por aí vai. Eu tomo o termo estrangeiros de si. Quantos estrangeiros de si não existem dentro das favelas e em condições variadas nesse território de vilipêndio, de extorsão, de desidentificação de si, de inexistência, de um deslocamento de sua psique, de sua alma, seja lá o nome que se dê isso, na visão europeia, eurocêntrica, distante de sua psique, assaltados e vivendo migalhas do Estado e ainda tendo que lutar com outra causa minoritária, entre aspas, que não é minoritária, causa negra, para dizer-se, para nomear-se, isso para mim é um grande problema. Para eu chegar nesse ponto foi muito difícil. Mas o que a gente está querendo dizer, queremos nomear-nos, queremos dizer quais são as nossas experiências. Ninguém ouviu as nossas experiências de sofrimento,
desse corpo caminhante, no caso, eu falo assim para mim, desse campo antes caminhante andante, depois aldeado pelos jesuítas, aldeado, campesino, favelado, citadino, citadino, favelado, caminhante, né? Então aí tudo isso foi me incomodando, eu começava a ver, a perceber, quanta gente, e não é sobre fenótipo apenas, é sobre fenótipo em alguns casos na favela, em outros casos é sobre cosmologia, é sobre uma visão que pega o sujeito antes de tudo por cultura, via cultura, e vão esquecendo o que é sustentação, esqueceram completamente a sustentação indígena de tudo isso que fazem, né? Tem alguns saberes fazeres na favela que são saberes indígenas e africanos de sobrevivência. É o que se nota, né? Por exemplo, minha mãe sair, fazer uma oração e levar as folhinhas, né? Como se fosse uma rezadeira, como era a minha tia, esqueci o nome dela. Pela mesma forma, não era tem a tia Neném, eu sou e Nem também, eu sou a Nem, e tinha a tia, não sei se era Nenga, eu não lembro exatamente, Vavá, desculpa. Ela era assim, benzedeira, tia Vavá de segunda ordem, né? Irmã do meu avô, era benzedeira, rezadeira, né? Então, assim, tinha de tudo isso, a família parteira, tudo isso. Saberes de folha, de cascas de árvore, o que era melhor para isso ou para aquilo, era com meu avô. E minha mãe contém muito saber ancestral. E eu digo que minha mãe, ela foi o meu livro. E outra coisa, além dela ser o meu livro, o fenótipo dela não entrega completamente, fica entregue aos Tupinambá e Pataxó, porque temos aí os ranranhães, né? Os Pataxó ranranhães, que são aí essa mistura, mas também que acolheu outros povos aí. Então, se você olhar para a cara da geração da minha mãe, você vai ver, é como se fosse um retorno ancestral fenotípico na família da minha mãe. Eu não vou mostrar porque eu não pedi direito de imagem a nenhum parente, nem mesmo a minha mãe. Mas foi bonito ver quando eu dei um livro para minha mãe sobre leitura Pataxó, com as figuras, e ela olhou para uma anciã e disse: ela parece muito comigo. Eu não fiz nenhuma suspeição, eu não fiz, só dei o livro para ela. Ela botou o óculos, e essa índia, né? Ela falava, hoje ela consegue entender que ela é indígena. Essa índia parece muito comigo. Eu disse: pois é de lá que você vem. É de lá. Seu véu ancestral é esse lugar, certo? Seu véu ancestral passa, sim, por pessoas vindas de África. Só que, em termos de cosmologia, é o que toma a família, né? Então é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Tá, eu não terminei de dizer sobre a agonia de ver pessoas. Talvez eu tenha até falado, né? De ver pessoas da favela ambíguas, né? Estrangeiras de si. Isso passou cada vez mais a me incomodar e a entender por que do incômodo quando eu falei sobre racialidade dentro daquele TCC, falando apenas de pessoas negras, né? Então, eu não tive, por exemplo, a oportunidade de acessar projetos sociais que eram predominantemente para pessoas negras aqui em Salvador, primeiro por tempo, mas com certeza, se eu tivesse capilaridade, eu conseguiria. Eu não tive capilaridade para entrar nesses projetos, cujos nomes não quero dizer. Então, eu fiz a pesquisa apenas com base num egresso em arte e educação, porque eu também sou egressa de arte e educação. Eu procurei, eu fui atrás muito cedo enfim, a formação, né, de alguém que saiu da favela, sempre estudou, né, indo e voltando para casa, fugindo de comportamento de risco e por aí, era procurar projetos sociais. Então, passei por projetos sociais e via a diferença que era,
né? Às vezes algumas chacotinhas assim, né? Parmalat ali, uma coisa assim, ligando a minha figura a qualquer coisa que fosse, mas uma pessoa branca sabe exatamente quem eu sou, nas entrevistas de emprego, né, em outros espaços também. Então, são coisas que a gente precisa discutir, não é invalidar uma causa, não precisa invalidar a outra, mas a gente está aqui, nem a causa negra precisa invalidar a causa indígena, nem a indígena a causa negra, e ainda, dentro desse movimento que não é uno, deslegitimar a nossa retomada é, sim, uma coisa absurda, porque a gente sabe a experiência que a gente vive na carne, no corpo integral, porque não tem essa separação, né? A gente fala assim, espiritualidade e tal, mas assim, na minha cabeça, já há muito tempo não tem uma separação, né? Para mim é tudo prático, eu digo, já cheguei a partilhar com a Nathalie, é uma das pessoas que partilho muito sobre essas coisas e digo, para mim é tudo prático, para mim a minha vida é um ritual que eu faço, com as coisas que eu faço com propósito, enfim, com a chamada dos meus ancestrais, com a pisada deles junto com a minha, né? Então, eu vou caminhando aí com a levada de meus ancestrais para essa firmeza de certeza e depois ir junto todos vocês que têm surgido, têm nomeado e têm feito bonito, apesar das contradições dentro do nosso próprio movimento retomante, retornante. Temos muito que conversar e temos muito que caminhar e temos que simplesmente afirmar. Hoje eu não faço questão de uma autodeclaração, eu apenas me sei, me sei. Não faço questão, enfim, né? Mas o meu corpo político, ao chegar em algum lugar, ele precisa ser dito, caso alguém incorra alguma bobagem, né? Como tem pessoa branca aqui no lugar, como, por exemplo, falar, num projeto comunitário as pessoas são. Tem umas meninas assim que são mais branquinhas, mas no fim é todo mundo preto na favela. Se oi, não é bem por aí, né? Na favela tem pessoas com estereótipo indígena e tem pessoas estrangeiras de si indígenas por estupro colonial. É isso que acontece. E aí ficam pessoas. Eu tentei até levar isso adiante, mas o mestrado é uma coisa de dar dor de cabeça, a gente tem que se alinhar tudo isso dentro da academia. Falar sobre ancestralidade e adoecimento. Depois eu passei a ver que tem pessoas produzindo isso. A falta da conexão, que nem vai falar a Marimba, de que o nosso sistema imunológico é a nossa cultura. E como é que faz as pessoas que não são pertencentes, as pessoas que estão adoecendo nas favelas e em outros submundos, como é que fazem essas pessoas que nós o que faz eu, né? O que faço eu e o que fazem as pessoas que estão perdidas ainda nesse emaranhado de não sei quem sou, se não sei quem sou, me misturo a qualquer coisa, a qualquer tá tudo bem, esqueci, né? Pessoas perdidas, adoecidas e desamparadas pelo Estado. Essa é a minha grande preocupação, principalmente os indígenas nos guetos. É uma grande preocupação que eu tenho. É isso. Então, podia falar muito mais coisas aqui, das inquietações, dos sonhos, de muitas coisas, mas é isso. Sou Ciomara, indígena. Queria me dizer pataxó, em todos os lugares, mas não tenho essa autorização, né? Mas eu falo na medida do possível que venho desse entrelaçamento, né? Enfim, estamos aqui juntas, se quiserem dizer alguma coisa ou não. Caso não, vou me despedindo e deixando mais um relato para que a gente se conheça, né? Em algum momento vai.
a, ao conhecimento dos outros parentes, e é muito bom ver o relato dos parentes, as semelhanças que a gente tem, né? O que nos une para caminhar. Então é isso. Obrigada por esse momento. Foi bem importante, e é muito importante nomear meus processos com quem sabe, com quem entende, com quem vive, com quem tem o pé no chão na causa, nem estar na frente. Eu acho que talvez, né? Porque uma psicóloga que me acompanha, eu sou psicóloga, ela é psicóloga. É muito bom falar para ela e perceber que sou bem acolhida com a ideia da retomada, mas nunca consegui falar com nenhuma outra pessoa por qual passei, profissional, psicólogo ou qualquer outro, né? Para trocar uma ideia, assim, só com amigas, amigos, amigas. Então, aqui é um espaço para mim de confiança. Ok. Então é isso. É isso, Nathalie Rose, é isso, Meg Cariri, Mura. Fico por aqui.